A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, amigos do Esperançar, amigos que estão chegando agora pelo Evangelho online. É com imensa alegria que escolhemos nesta noite o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente diz: busquem e vocês encontrarão. E os subtemas têm: ajudem-se que o céu os ajudará. Observem os pássaros do céu. Não se inquietem pela posse de ouro. E o primeiro item, no primeiro parágrafo, começa assim: peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Não deixa de ser uma oração para o começo do nosso Evangelho. As palavras de Jesus, elas vieram impregnadas de uma energia infinita. Mas a cada sentido, nós precisamos nos desenvolver como espíritos imortais. Da maneira que nós entendíamos esta lição há 100, 200, 300 anos atrás, hoje já é uma nova forma, porque o espírito progride e é um novo entendimento. Então a nossa prece inicial é sobre esse tema, capítulo 25. Busquem e vocês encontrarão. Eu queria começar com uma observação. Uma pessoa abre os olhos de manhã, agradece a Deus por ter acordado pela noite de sono, chega na janela, olha, muito frio, muita chuva, as nuvens carregadas, e ela diz assim, então: detesto o frio. Por que não passamos o ano todo com verão? Nossa, o frio não foi feito para mim, né? Olha só as nuvens, vai cair um temporal, eu tenho que ir trabalhar, ninguém merece uma vida dessa, né? Eu sempre fico mal-humorada quando estou no inverno, onde nós não podemos sair para ver os amigos. Para mim, nós deveríamos ter verão o ano todo. E essa pessoa, ela, todas as vezes que vive a experiência do inverno, ela repete as mesmas coisas. E nós já escutamos isso. Ou quem sabe nós mesmos já pronunciamos essas frases. Agora uma outra pessoa, ela acorda, abre os olhos, agradece a Deus pelo dia que está começando, vai na janela e vê que o frio está intenso, que a temperatura caiu drasticamente e que vem junto com esse frio uma geada, chuva, e ela diz assim: obrigada, Senhor, por esse tempo tão propício às nossas plantações. Precisamos deste frio para a nossa colheita, assim dará muitos frutos. E aí a gente vê, são duas pessoas que pensam diferentes, mas também vivem em regiões diferentes. Essa segunda pessoa da qual eu falei, ela vive no Rio Grande do Sul.
E o Rio Grande do Sul tem comemorado o frio intenso. Eles são os maiores produtores de frutas do Brasil. E o especialista, outro dia numa entrevista, nos disse que para os frutos, muitos daqueles frutos, para se desenvolverem, precisam de 400 horas de frio. Coisas que nós não sabíamos. E continuamos a repetir, eu queria verão o dia inteiro, eu queria mais é que não houvesse inverno, mas que fosse um verão banhados a saladas de frutas, as frutas a granel, até as tais batidinhas de frutas que as pessoas tomam. Então, dois pensamentos diferentes numa mesma situação, que são a aceitação de períodos que temos que viver. Da mesma forma, acontece quando entramos em contato, interiorizamos o entendimento da mensagem do Cristo. E aí nós entramos em conflitos também, né? Face às exigências que o mundo, que nós estamos acostumados a pedir do mundo. E aí vem a mensagem do Cristo, ela interioriza na nossa alma aqui, como espíritos encarnados, e em alguns momentos a gente tem um conflito, e é no conflito que nós vamos fazer escolhas. E são essas escolhas que vão permitir que o espírito venha evoluir ou ficar estagnado no mesmo degrau, né? Na medida que evoluímos, estruturamos a nossa mente espiritual. E vamos então diminuindo os nossos desejos imaturos. Aqueles pedidos nossos sem pé nem cabeça, eles vão diminuindo, né? Porque as conquistas morais, elas permitem que a gente comece a reduzir gradativamente os nossos complexos. Isso é muito interessante saber. No livro No Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz, ele ilustra a nossa mente, não o cérebro carnal, mas a nossa mente espiritual. E ele faz uma ilustração como se ela fosse uma casa de 3 andares. É muito interessante. Imagine aí, nós vamos mostrar para vocês essa imagem. Primeiro andar. Ali ficam guardados os desejos reprimidos, as frustrações não resolvidas, e vão ocupando grande espaço na nossa casa mental, né? Dos serviços já realizados, de todos os nossos hábitos que tomam conta da nossa vida. Vão se somando, tornando-se um grande novelado complexo, cuja dissolução se torna impraticável a curto espaço de tempo. Seria quase impossível resolver numa única encarnação todas as situações que estão guardadas nesse andar da nossa casa mental. Segundo andar. É nesse andar que mora a vontade. Essa vontade que gera emoções e que por sua vez geram pensamentos, e esses pensamentos geram atitudes que nos situam no mundo. Somos responsáveis pelo que queremos, pelo que sentimos e pelo que fazemos. Mas também somos responsáveis o que deixamos de fazer. Já a casa, que tem o terceiro andar, começamos a entender que são novos modos de execuções, novas emoções, pensamentos e desejos do espírito.
Poderíamos encontrar uma placa escrita no 3º andar: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Fará, isto é, há muito mais a conhecer sobre nós mesmos do que imaginamos que já sabemos. É um processo contínuo de crescimento que jamais cessa. Pedi e obtereis traz um pedido de Jesus de maturidade. Jesus pede maturidade para nós. Sem conhecermos a nós mesmos, nossa história de espíritos continuará a pedir ajuda utilizando o quê? O 1º andar, os nossos complexos do passado. Nossos pedidos, quando predomina o materialismo, exacerba o instinto de conservação. Por isso, a predominação de tais sentimentos que ainda geram em nós orgulho, inveja, egoísmo, que faz parte dos nossos pedidos. E aí nós vamos entendendo que nós, como espíritos encarnados, vamos ter inúmeras oportunidades de escolhas. E essas oportunidades nós chamamos de vivência. O espírito encarnado tem as vivências. Vivências são experiências do espírito que estabelece ou uma aprendizagem ou estabelece uma tormenta. Quando há um aprendizado nessa vivência no bem, ela se torna então uma vivência feliz. Quando se torna uma tormenta do espírito, é uma vivência infeliz. Mas os dois criam energia dentro do próprio espírito. Então não é porque nós fizemos as coisas erradas, virou fumaça, não. Cria-se memória, tanto das coisas boas quanto das coisas que não foram felizes. E aí a gente recebe, de vez em quando da nossa mãe, do nosso pai, de uma pessoa, ou mesmo nós falamos para os nossos, falando assim: você não tem consciência, não? Você não tem consciência? Vamos entender então o que é consciência para o espírito encarnado. Olhem esse gráfico. Vejam, existe como se fosse um X. De um lado sai a consciência, do outro lado a memória do espírito. O que seria consciência? Consciência é um complexo energético inserido no ser espiritual em toda a sua intimidade, de forma dinâmica e ativa. Joga todo o tempo energia sobre esse ser encarnado. É a soma das conquistas que esse espírito já teve, ajustadas aos códigos divinos, das energias positivas, das experiências no bem. Tudo aquilo que nós fizemos em outras vidas, no bem, valorizando os códigos divinos, viraram valores morais do espírito e eles estão registrados na consciência. Memória. O que seria a memória? Memória é um complexo energético inserido também no perispírito e contém registro de todas as experiências e vivências do espírito, provocando nossas marcas. Então, tudo o que nós fizemos, os nossos enganos, as nossas ainda tentativas, viraram memória. Para se tornar consciência, essa memória ela tem que adquirir os códigos divinos, senão ela continua sendo memória. Quando nós estamos no andar do meio, no presente da nossa vida, nós recebemos algumas coisas do primeiro andar, que são as nossas memórias, e vem então a parte energética nossa, da nossa consciência, daquilo que a gente já está conquistando, dos valores
morais, das leis divinas, e de repente há um conflito. Aquilo que eu sempre pensei, que há tantas encarnações eu estou pregando, estou fazendo, estou equivocando, e de repente vem com um influxo energético diferente, porque já me foi permitido aprender outras coisas. E nesse conflito, nesse ponto que vocês estão vendo, é o ponto da escolha, do livre-arbítrio. Então não é nessa escolha que o nosso anjo da guarda vai pegar nossa mão e falar, olha, vem para cá, que você vai se sair muito bem. É nesse ponto que você faz a escolha. Se você acha que a sua memória ainda vai sobrepor a sua consciência, você não progride e aqueles resíduos da memória voltam para o primeiro andar. Se você acha que a sua consciência, os seus valores morais sobrepõem a essa memória, a esse conflito que você tem, você faz uma escolha para caminhar diferente, você progride. Então, durante uma encarnação, nós temos vários momentos de conflitos, porque são nos conflitos que nós crescemos como espírito. E aí a gente começa a reparar que não é fácil fazer pedidos ao Senhor, porque precisamos fazer pedidos pela consciência. E aí, para terminar, a gente pergunta assim, como então, Ana Lúcia, eu posso atingir esse estado avançado de consciência e crescer, preencher meu andar presente? Como é que eu posso? Os espíritos nos mandam algumas dicas. Trabalho no bem, caridade e fraternidade ilumina os porões. Número 2. Verdade. O conhecimento ampliará a área nobre do espírito, trazendo razão, vivência, coerência, trazendo um estado de segurança e equilíbrio. Número 3. Ampliar o seu relacionamento, propiciando assim aquisições de valores. Somos diferentes e temos que aprender a viver com essa diferença. Número 5. Pedir e obterei. Ter o conhecimento dentro da verdade, direcionando o espírito para que ele vença. Essa é a nossa dica nesse começo de evangelho. Boa noite. Olá, eu sou Sandra Cainelli Bittencourt, sou da cidade de Jundiaí e me sinto honrada por ter sido convidada a conversar um pouco, a compartilhar sobre o evangelho, do capítulo 25, do item 1 e 2. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. É difícil até de falar, né? Ai, mas é assim mesmo. A gente precisa dar uma enroladinha aqui na língua para conseguir falar essa palavra que parece ser tão antiga, né? Parece que é lá dos antigamente essa palavra. No entanto, o fazer, o ato, o buscar e obter, o pedir e aquilo chega até você é do nosso cotidiano, é do nosso dia a dia. É daqui, ó, pleno século XXI, meio pandemia, né? Quem conseguiu ficar em casa, ficou. Eu tô no online aqui, consultório fechado. Mas quero falar para você sobre essa passagem do Evangelho, né? Que nós somos movidos pelo desejo. Sim, desejo. Pedir, buscar, bater. Tudo isso envolve uma terminologia que não nos é clara. Quando a gente pensa que a gente tem que ficar pedindo, tem que ficar clamando, né? Pedindo nas nossas orações, e aí por aquilo que nós desejamos. Às vezes a gente até é educado assim, sabe?
pela nossa cultura, pela nossa sociedade, pela nossa prática familiar, mas quando a gente se debruça nessa terminologia e a gente vai buscar um dicionário e a gente descobre, né, que pedir vem do latim petire, que significa procurar, dirigir-se, se empenhar. Buscar quer dizer a mesma coisa, procurar, dirigir-se. Bater vem do latim batuere, lutar, se empenhar, se dedicar, ou seja, dedique-se e encontrareis. Se empenhe e você vai chegar no seu objetivo. Faça a sua parte, que todo o céu te ajudará, ou seja, os bons espíritos estarão com você, trazendo oportunidades, trazendo possibilidades, nos ajudando a chegar no nosso objetivo. Portanto, agora, em pleno século XXI, a gente tem a condição de compreender isso de um jeito muito mais claro, não é? É claro que também isso vem do tempo de que você se dedica aos estudos e da maturidade com que você caminha na vida. Pedir e obtereis. Buscai e achareis. O que você busca também busca você. O que você procura também procura você. No entanto, depende de verdade da sua movimentação e do seu desejo interior. Esse desejo interior, esse impulso pelo movimento, está diretamente ligado à lei do progresso. Lei essa também retratada e comentada nas leis morais do Livro dos Espíritos. E esse empenho, diretamente ligado à lei do trabalho. Então nós chegamos também onde? No ajuda-te e o céu te ajudará. Nós temos um grande amigo, Kalunga, foi um professor de terapia lá nos anos 2000, na minha formação com Gasparetto, como terapeuta metafísica, não é? O Kalunga dizia: você dá um passo, Deus dá um passo. Você para, Deus para. Porque todo movimento tem a ver com o seu movimento. Tudo que chega até você tem a ver com o seu empenho, com o seu desejo e de verdade a sua vontade e de ir na direção desse desejo da sua alma profunda. Então o Evangelho nos traz essa máxima bem compreendida, esse capítulo bem estudado, não só no nível intelectual, mas vivenciado. O que de verdade nós temos nos empenhado, o que de verdade nós temos buscado, o que de verdade nós temos nos dirigido. Nesse sentido é que a vida nos traz como presente, como portas abertas para aquilo que de verdade nós nos dirigimos. Não aquilo que nós falamos, não aquilo que nós intelectualmente entendemos, mas aquilo que de verdade nós vibramos. Então essa máxima e esse capítulo nos movimenta nessa direção. A humanidade tem em si um movimento profundo de progresso. Individualmente, nós, enquanto sujeitos, muitas vezes evoluímos muito pouco do ponto de vista interno, profundo, existencial. Me faz lembrar uma passagem também do Evangelho, quando diz, né, que, principalmente na vida em família, que é tão importante para nós, não é? Transformar os laços de sangue em laços de afeto. Então, se nós conseguirmos, numa vida, fazer esse movimento, transformar isso, às vezes a gente evolui a grossura de uma folha de sulfite, na verdade,
Porque mudar crenças internas, mudar padrões de pensamentos, padrões de comportamento, né, de impulsos emocionais, exige de nós um esforço, os 12 trabalhos de Hércules, né, exige de nós um esforço imenso. E muitas vezes nós passamos uma vida nos policiando. E o que de verdade nós devíamos não ser polícia do nosso interno, mas sim disciplinadores amorosos de nós mesmos, tolerantes, pacienciosos com as nossas dificuldades. Mas nesse item é trazido também a fala da humanidade. Veja como a humanidade, desde os primitivos, não é? Fez toda uma evolução. Desde a época das cavernas, desde a chegada de Capela, né, a esse orbe, até hoje no nosso século XXI. Quantos progressos, quanto progresso material nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos. É uma coisa impressionante, né, que chegou com a internet, inclusive, é uma coisa descomunal da gente ver o progresso em si. Porém, o que acontece? O progresso do homem, que o homem realiza individualmente, numa vida terrena, é praticamente insignificante. Está no Evangelho, está nesse item 2. Porém, qual que é a grande coisa da civilização? Sair da barbárie, que é a civilização material, para a civilização moral. Se a gente fizer um olhar introspectivo neste momento que nós estamos vivendo, né, com o caso que nós temos agora tantas discussões e questões muito profundas em relação a essa menina de 10 anos, não é? Essa criança que não vou aqui me delongar sobre isso, mas estamos diante da barbárie e estamos diante de um progresso moral efetivo que a gente precisa olhar para dentro de nós e nos perguntarmos em que de verdade buscamos o progresso material, o progresso tecnológico, mas como está o nosso progresso interno, profundo dentro de nós, do ponto de vista da civilização moral que habita o nosso ser profundo. Temos que nos perguntar, temos que nos olhar verdadeiramente, não com discursos, não é? Que nós vamos beber e repetir dentro nas nossas casas espíritas e dentro do nosso discurso, muitas vezes condicionado. Mas de verdade, profundamente em nós, que movimento e que crescimento verdadeiro, que busca verdadeira estamos fazendo dentro de nós, o que de verdade estamos encontrando. Quando mergulhamos dentro de nós, o que encontramos profundamente? Buscai e achareis. Talvez possa ficar aqui um convite, em vez de buscar lá fora, busque dentro de você o que você busca e o que você tem encontrado dentro de você. O que você tem pedido fora que você tem encontrado dentro de você. O que de verdade te habita. Espíritas, buscai e achareis. Mergulhe dentro de você e o que você encontra. Qual é o progresso moral que você tem encontrado dentro de você? Porque nós estamos de verdade num momento onde chega, deu, para a gente ficar falando lá fora. Agora é hora de mergulhar profundamente em nós e descobrir o que é que de verdade eu tenho achado dentro de mim. Um grande abraço a todos. Muito obrigada pelo convite e eu deixo aqui essa reflexão.
Um grande abraço com profundo amor e gratidão. Boa noite, eu sou Roberta, do Grupo Espírita Esperançar, e hoje a gente vai conversar sobre o item 6 do capítulo 25 do Evangelho, Buscai e achareis. O item 6 diz assim: observem os pássaros do céu. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões não entram nem roubam, pois onde estiver o tesouro que possuem, aí também estará o coração de vocês. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem em saber onde encontrarão alimento para sustentar suas vidas, nem onde encontrarão roupas para cobrir os seus corpos. A vida não é mais do que o alimento, o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem e nem guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta a todos. Será que os homens não valem mais do que os pássaros? E qual dentre vocês, por mais que queira, pode acrescentar meio metro à sua estatura? Por que também se preocupam com a roupa? Se a gente levasse ao pé da letra essa verdadeira poesia que Jesus nos deixou com observem os pássaros do céu, os lírios do campo, é uma verdadeira poesia. Se a gente ficar só na poesia, a gente vai achar uma coisa bonita. Se a gente levar ao pé da letra, a gente vai falar, Jesus falou que a gente não precisa fazer nada, que a gente pode esperar que tudo vai cair do céu e a gente vai viver dessa maneira. Seria uma incoerência, né? Seria uma incoerência com as leis do progresso, com as leis da natureza. Jesus foi um homem de ação. Ele tinha a palavra, ele levava seus ensinamentos através da palavra, mas ele estava sempre à frente. Ele mexia nas feridas, ele conversava, ele sentava-se à mesa, ele participava de todas aquelas ações. Então, ele exemplificava todas aquelas palavras que ele deixava à população, aquelas comunidades que ele visitava. Ele estava sempre à frente, sempre trabalhando. Então, seria uma incoerência a gente achar que essas palavras de Jesus negariam o trabalho, negariam o nosso progresso. Quando a gente reclama esse supérfluo e vai atrás e foca no supérfluo, a gente perde tempo, a gente perde o foco, né? O que acontece quando a gente vai atrás do supérfluo? A gente não consegue observar os pássaros no céu, porque a gente está sempre preocupado com o ter mais, com o dia de amanhã, com o que vai ser, com o que eu vou fazer. E a gente esquece de observar os pássaros do céu. A gente pode passar pelos lírios do campo e nem prestar atenção em que roupa eles estão usando, né? Quando a gente não está focado no presente, porque outros focos se vão irradiando aqui e ali e a gente se perde, ou a gente se perde no passado com coisas que já foram, já se cumpriram, aquele passado já se cumpriu, alguém já nos magoou, a gente já passou por aquilo, mas não, a gente põe na mochilinha e vai carregando aquele passado. E cada vez que a gente vai contar para alguém, a gente revive aquele passado, né? E tá lá, preocupado, tá preso àquilo. É uma coisa que aconteceu lá atrás, mas a gente tá preso. Parece aquela historinha do monge, dos dois monges, o mestre e o monge que atravessam o rio e na doutrina deles era proibido tocar em mulheres. E o mestre, quando vai atravessar o rio, carrega aquela mulher, tinha uma mulher precisando atravessar o rio, ele carregou aquela mulher até a outra margem.
o discípulo ficou boquiaberto com aquela atitude do mestre. E o mestre deixou a mulher na outra margem e eles seguiram a viagem. E em um dado momento o discípulo fala: mestre, eu não consigo, eu preciso perguntar para o senhor, por que o senhor tocou naquela mulher? E o mestre fala: eu carreguei aquela mulher e deixei lá na margem do rio. Você vem a viagem inteira carregando essa mulher no colo. É isso, às vezes uma coisa se passa, a gente carrega aquilo com uma tal vivência que parece que aquilo está acontecendo naquele momento, já se cumpriu, já foi. E isso impede da gente olhar os pássaros no céu. Quando a gente não está focado no momento presente, a gente não consegue observar aquilo de bonito que acontece no aqui, no agora, porque a gente está preso lá. O Emmanuel tem um capítulo aqui no Pão Nosso, que é o 109, que chama 3 Imperativos. E ele vai fazer uma conexão bem grande com esse capítulo 25. Pedi, buscai, batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas e sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-vos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Incrível de observação do momento presente, de estar centrado no aqui e agora. Então eu acho que a lição, para mim, porque para quem fala a gente está mais próximo, né, de ouvir, quem está falando é que precisa ouvir mais. Onde é que a gente está colocando isso? Onde é que está nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? E observem os pássaros no céu. Tem um poeta, Manuel de Barros, que é o meu querido, e ele tem uma profunda paixão pela natureza. E ele nos deixou uma poesia muito linda, né? Que acho que complementa essa lição de hoje. Observem os pássaros dos céus. Lembrando sempre, né? E aqui já me despedindo de vocês, que esse capítulo é basicamente sobre a confiança em Deus. Deus provê toda essa
magnitude que é a natureza, né? Deus provê todo o funcionamento disso. Então, confiemos em Deus, porque se a gente está passando por alguma coisa, se a gente sofre alguma coisa, se a gente tem um momento de alegria, isso tudo é porque a providência divina está nos amparando, nos cuidando, nos dando todo o suporte necessário. Então, que confiemos sempre em Deus, em sua providência. E muito boa noite a todos. Boa noite. E hoje, em mais esse evangelho, nós vamos conversar sobre a harmonia. E para falar de harmonia, eu quero começar lembrando que às vezes a gente acha que a harmonia é a ausência de conflitos. Vamos ficar em harmonia, vai ficar tudo bem. E às vezes a gente acha que a ausência de conflitos é silenciar ante as injustiças, é abrir mão das nossas certezas, das nossas convicções. Mas a harmonia não é isso. Harmonizar algo é diferente de homogeneizar algo. A harmonia, ela tem a ver com a combinação. Então, um ambiente, uma situação é harmônica quando nós conseguimos combinar os elementos diferentes que compõem esse ambiente, que compõem essa situação, de forma que eles combinem. Por exemplo, na culinária, os grandes chefes falam dos vinhos, né? Qual é o vinho que harmoniza com essa refeição? Ou seja, a refeição é uma coisa, o vinho é outra. Eles são completamente diferentes, mas eles harmonizam quando um combina com o outro. Então, nós devemos sim buscar a harmonia interna, né, dentro de nós, e a harmonia nas nossas relações. Só que essa harmonia não se dá pelo apagamento das diferenças. Então, quando eu penso no meu lar, por exemplo, um lar harmônico não é um lar onde todos pensam iguais. Porque um lar em que há um pensamento único, ele esconde uma violência por trás. Ele esconde um tipo de tirania, quer dizer, todo mundo tem que pensar da mesma forma. Isso não é harmonia. A harmonia é, eu penso de um jeito, meu marido de outro, cada um dos meus filhos de outro, mas nós conseguimos combinar as nossas ideias. Nós conseguimos ouvir uns aos outros, nós conseguimos reconhecer quando estamos errados, nós conseguimos acrescentar algo ao outro. Isso é harmonizar. Quando a gente amplia isso para a sociedade, a harmonia existe quando grupos diferentes que disputam narrativas, disputam poder, disputam todas essas disputas que nós temos na sociedade, quando cada um consegue lutar pelos seus ideais, respeitando o outro. Isso é a harmonia. Então, a harmonia ela não é a ausência do conflito, mas ela é um conflito com respeito. Ela é a combinação, ela é o saber ouvir o outro, né? Porque quando a gente pensa nessa questão da diferença e da igualdade, nós não temos que ser todos iguais. Quando nós somos todos iguais, nós estamos apagando quem nós somos e o que acreditamos. Nós temos que ser diferentes, sim, e sermos capazes de conviver com essa diferença, porque é daí que vai nascer a lei do amor. O amor só pelos semelhantes não é amor, é egoísmo. O amor é amor de verdade quando a gente consegue amar o diferente, amar aquele de quem a gente discorda, amar até o inimigo.
que aí é outra questão, né? Mas que o Evangelho fala disso. Então, a harmonia é o primeiro passo para o amor. E como é que a gente conquista essa harmonia? No nosso coração, através do equilíbrio das nossas emoções. Eu tenho que reconhecer quando eu sinto raiva, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto uma frustração. Eu tenho que reconhecer as minhas sombras para poder fazer brilhar a minha luz. E aí, reconhecendo os meus sentimentos contraditórios, eu tenho que ser capaz de conviver com eles pacificamente, sem eliminar um ou outro, mas harmonizando e seguir a vida em harmonia. Quando eu estou no meu lar ou no meu grupo social, a busca da harmonia é a busca da empatia, é a busca por olhar o mundo pelos olhos dos outros, é a busca de combinar as minhas ideias e os meus sentimentos às ideias e os sentimentos de quem convive comigo, mesmo que não sejam os mesmos. Quando eu começo a buscar essa harmonia, com o tempo eu estou construindo a lei de amor. E, para a gente encerrar, harmonizar é reconhecer as diferenças no momento certo e não buscar uma igualdade a qualquer custo. E aí eu quero fechar com a frase de um estudioso da educação, é um estudioso português, um professor universitário, que é o Boaventura de Souza Santos. Ele tem uma frase muito bonita que para mim tem tudo a ver com harmonia. Ele diz assim: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Então, eu acho isso muito bonito e acho que isso dialoga muito com a noção de harmonia. Direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Há algumas semanas nós comentávamos sobre o racismo. Então, que independente da cor da pele, as pessoas possam ser tratadas da mesma forma, que elas sejam iguais para que essa diferença não as inferiorize. Direito de ser diferentes quando a igualdade descaracteriza. Não dá para eu achar que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades na sociedade. Eu tenho que reconhecer essa diferença e dar a cada um conforme a sua necessidade. A gente, como mãe e pai, não faz isso. Às vezes a gente dá mais atenção para aquele filho que precisa mais naquele momento, aí amanhã o que está precisando mais é outro e a gente dá maior atenção. Isso é buscar a harmonia, né? É dar a cada um aquilo de que mais necessita. E fechando, que a nossa igualdade reconheça as diferenças e que a nossa diferença não reproduza a desigualdade. Quando nós tivermos isso como um lema de vida, a harmonia vai se fazer presente dentro e fora de nós. E ela é o primeiro passo para a lei do amor.